Meu nome é Leonardo Alexandre, e juntamente com o Thiago Torre, nós estaremos apresentando o OLEP. Primeiramente, o que é? O OLEP é uma ferramenta de business inteligente utilizada para apoiar a empresa na análise das informações. Né? Isso visa de uma forma mais eficiente, visando obter novos conhecimentos que são empregados na tomada de decisão. E o termo OLEP refere-se a um conjunto de ferramentas voltadas para o acesso e análise de dados com o objetivo final de transformar dados em informações capazes de dar suporte às decisões gerenciais, de forma amigável e flexível ao usuário em tempo hábil. Importante isso. Arquitetura. No contexto gerencial, o OLEP é uma ferramenta que visa tornar mais eficiente, como eu já falei, a análise de dados crescente de organizações. E um conceito muito importante de ser entendido é o do cubo de dados, que no OLEP representa uma estrutura multidimensional que expressa a forma na qual os tipos de informações se relacionam entre si. E a linguagem de consulta comum em OLEP é MDX, que é semelhante ao SQL. Nós temos basicamente 5 tipos de arquitetura. E apesar de obedecer uma estrutura cliente-servidor multi-usuário, as ferramentas elas podem ser implementadas de diversas formas. Na verdade, em 5 tipos. É o seguinte: em MeoLab, que é o processamento analítico multidimensional online de dados. Temos também ROLab, temos HOLAP, DOLAP e WOLAP. Vamos ver cada uma desses modelos. No MLOLAP, os dados ficam armazenados em um banco de dados multidimensional. Então, no MLOLAP, a palavra-chave são os dados multidimensionais, onde o servidor atua e o usuário trabalha, monta e manipula os dados diferentes de um servidor. Os dados de um banco multidimensional são armazenados em um espaço menor que é utilizado para armazenar os mesmos dados em um banco de dados relacional. Certo? Isso aí é uma das vantagens dos bancos multidimensionais. Já no RLAP, que falam de dados relacionais, a arquitetura consiste de um servidor OLAP, que acessa dados armazenados em um banco de dados relacional, e um dos pontos positivos dessa arquitetura é o fato de que a tecnologia de banco de dados relacionais é estabelecida e madura, e os seus maiores fornecedores estenderam seus produtos com a finalidade de fornecer um melhor suporte ao OLAP, ou seja, a maior vantagem é o suporte dessa arquitetura, ou melhor, a melhor vantagem dessa arquitetura é o suporte que ela possui, ou seja, é uma arquitetura bem estabelecida. O HLAP é a arquitetura híbrida, né, que vai relacionar essas duas últimas arquiteturas que vimos aqui. Pode ser chamada de processamento híbrido, está se tornando a mais popular para os produtos atuais, porque consegue combinar a capacidade e estabilidade das ferramentas ROLAP com o desempenho superior dos bancos de dados multidimensionais. DOLAP é a arquitetura para desktop do OLAP, ou seja, é uma ferramenta para usuários que possuam uma cópia da base dimensional ou de um subconjunto dela, ainda que queiram acessar um repositório de dados central localmente, né, na sua máquina. O WLAP é a utilização de uma ferramenta OLAP a partir de um browser. Esta arquitetura tem duas tecnologias que estão em constante evolução. A primeira é o web, né? E a segunda são as ferramentas da web. Modelagem. A modelagem de um ambiente web. O primeiro ponto é que o ambiente web ele é desnormalizado. Ele não possui redundância de dados. Dessa forma, ele é desnormalizado. Ele permite uma análise mais facilitada através do rápido processamento de consultas. Então, uma das vantagens da modelagem OLAP é a análise mais facilitada ou mais eficaz. Não volátil, predomina, ele não é volátil, certo? Isso é bom a gente saber que ele não é volátil, ele predomina a utilização de selects. Porém, não é impossível ocorrerem alguns inserts, certo? E updates. Possui uma grande massa de dados, então são a quantidade de dados que
que essa arquitetura trabalha é muito uma grande quantidade, certo? Uma grande massa de dados. Possuem basicamente dois modelos, certo? Que é o STAR, o modelo estrela, e o Snowflake, né? O floco de neve. A arquitetura através de tabelas, fatos e dimensões, certo? Então a arquitetura dele é feita através de tabelas, que são chamadas fatos e dimensões. Fatos são tabelas que armazenam valores de fatos e relações com dimensões, como indicadores, métricas, medidas, e as dimensões são tabelas que armazenam tempo, quem, onde, quando, são variáveis de descrição do negócio. Então, dito isso, nós temos dois modelos. Né? O primeiro modelo é o Star, ou Estrela. Tem esse nome pela disposição das tabelas, que parecem uma estrela, assim mesmo com uma estrela, com a tabela fato no meio e as tabelas de dimensões ligadas a ela. Um ponto importante desse modelo é que ele é mais complexo para hierarquias, certo? Além de ser performático. Como assim é mais complexo para hierarquias? Esse é um ponto importante. Por exemplo, para se fôssemos exemplificar cidades, estados, países, seria um pouco difícil de representar essa relação, né? Já que cidades se relacionam com estados, estados com países e assim por diante. Então, é um pouco complexo essa hierarquia aí. Então, nós temos aqui um exemplo, né, que o modelo está. Nós temos aqui um modelo de vendas. Então, nós tivemos a tabela fato, centralizada, né, com vendas. E temos aí as dimensões: produto, tempo, vendedor, loja e cliente. Basicamente, a gente vai obedecer essas ordens aí: o que, quando e quem e onde, né? Quase sempre vamos ter uma dimensão tempo, certo? É muito importante isso. O modelo floco de neve, né? O Snowflake, tem esse nome pela disposição das tabelas para ser um floco de neve, com a tabela fato no meio e tabelas de dimensões ligadas a elas e outras dimensões normalizadas. É menos performática e menos complexo para hierarquia. Ou seja, nesse modelo já é mais fácil o exemplo que a gente falou anteriormente, de cidades, estados e países. Então, é possível fazer essa relação, certo? Então, como aqui nós temos, por exemplo, um modelo de vendas também, onde nós temos o fato, a tabela fato vendas centralizada, e temos aí as dimensões, certo? Que podem se relacionar entre si. Podemos ver aí, por exemplo, a dimensão categoria e fornecedor se relacionam com a dimensão produto, certo? E todas elas se relacionam com a tabela fato, certo? Eu vou falar sobre Data Warehouse e ferramentas de serviço do OLAP. O que eu vou falar sobre Data Warehouse? Bom, eu vou explicar a sua definição, como funciona e a estrutura. Bom, definindo o Data Warehouse. Um Data Warehouse é um repositório central de informações que podem ser analisadas para tomar decisões mais adequadas. Os dados fluem de sistemas transacionais, bancos de dados relacionais e de outras fontes para o Data Warehouse, normalmente com uma cadência regular. Analistas de negócios, engenheiros de dados, cientistas de dados e tomadores de decisões acessam os dados por meio de ferramentas de inteligência de negócios, business intelligence, clientes SQL e outros aplicativos de análise. Dados e análise se tornaram indispensáveis para que as empresas se mantenham competitivas. Os usuários corporativos contam com relatórios, painéis e análises para extrair insights dos dados, monitorar a performance dos negócios e apoiar a tomada de decisões. Os data warehouses alimentam esses relatórios, painéis e ferramentas de análise, armazenando dados de maneira eficiente para minimizar a entrada e saída dos dados e fornecer resultados de consulta rapidamente para centenas e milhares de usuários simultaneamente. Bom, e como funciona uma data warehouse? Uma data warehouse pode conter vários bancos de dados. Dentro de cada banco de dados, os dados são organizados em tabelas e colunas. Dentro de cada coluna, você pode definir uma descrição dos dados, como número inteiro, campo de dados ou sequências. As tabelas podem ser organizadas dentro de esquemas que você pode considerar como pastas.
Quando os dados são consumidos, eles são armazenados em várias tabelas descritas pelo esquema. As ferramentas de consulta usam o esquema para determinar as tabelas de dados que serão acessadas e analisadas. E quais são os benefícios? Bom, a tomada de decisão adequada, dados consolidados de várias fontes, análise de dados históricos, qualidade, consistência e precisão dos dados, e a separação do processamento analítico dos bancos de dados transacionais, o que melhora o desempenho dos dois sistemas. Bom, prosseguindo, como é a estrutura de um Data Warehouse? Bom, uma arquitetura de Data Warehouse é composta de camadas. A camada superior é o cliente de front-end. A intermediária consiste no mecanismo de análise usado para acessar e analisar os dados. A inferior da arquitetura é o servidor de banco de dados, onde os dados são carregados e armazenados. E como eles podem ser armazenados? Bom, pode ser um armazenamento muito rápido, como um SSD, ou os menos acessados em um armazenamento de objetos barato, como o Amazon S3. Mas o Data Warehouse garantirá automaticamente que os dados acessados com frequência sejam movidos para armazenamento rápido. Bom, e por que eu estou falando sobre Data Warehouse no OLAP? É porque o OLAP e o Data Warehouse são destinados a trabalhar juntos. Enquanto o Data Warehouse armazena as informações de forma eficiente, o OLAP deve recuperá-las com a mesma eficiência, porém com muita rapidez. As duas tecnologias se complementam, ao ponto de que um Data Warehouse, para ser bem sucedido, já na sua concepção, deve levar em consideração o que se deseja apresentar na interface OLAP. Prosseguindo, vamos falar agora sobre as ferramentas de serviço do OLAP. Começando da definição. As ferramentas OLAP proporcionam condições de análise de dados online necessárias para responder às possíveis perguntas dos analistas, gerentes e executivos. Elas são aplicações que os usuários finais têm acesso para extraírem os dados de suas bases e construir relatórios capazes de responder às suas questões gerenciais. Algumas delas são Drill Across, Drill Down, Roll Up, Drill Through e Slice and Dice. Bom, vamos falar um pouco sobre eles. Bom, Drill Across. O nível de análise dentro de uma mesma dimensão é alterado, ou seja, o usuário avança um nível intermediário dentro de uma mesma dimensão. Temos aqui um exemplo. Vocês podem ver que são os mesmos dados com uma dimensão diferente. Outro exemplo seria o nível da análise é alterado direto de ano para mês dentro da dimensão tempo, quando esta é composta por ano, semestre e mês. O próximo é o Drill Down. É um aumento do nível de detalhe da informação e consequente diminuição do nível de granularidade. Estamos vendo aqui a mudança na dimensão localização geográfica. E um outro exemplo seria uma análise de vendas por estado é alterada para uma análise de vendas das cidades de um determinado estado. Próximo, Roll Up. Bom, é uma diminuição no nível de detalhe e consequente aumento no nível de granularidade. Bom, estamos vendo um exemplo na tela, no aumento de nível de granularidade, mas temos um outro exemplo com uma análise de vendas é alterada de uma cidade para seu estado correspondente. O próximo é o Drill Through. Ele ocorre quando o usuário passa de uma informação contida em uma dimensão para uma outra. Exemplo, o usuário está realizando uma análise na dimensão tempo e no próximo passo analisa a informação por região.
Continuando, temos o Slice and Dice. Se traduzirmos, o Slice é cortar e Dice é dado. Falando separadamente, o Slice corta o cubo, mas mantém a mesma perspectiva de visualização dos dados. Funciona como um filtro que restringe uma dimensão a apenas um ou alguns de seus valores. E o Dice, ele tem uma mudança de perspectiva da visão multidimensional, como se o cubo fosse girado. Permite descobrir comportamentos e tendências entre os valores das medidas analisadas em diversas perspectivas. Bom, agora vamos falar um pouco do Slice and Dice, esses seus exemplos. Podemos ver aqui que na primeira página sobre o Slice, a tabela 1 mostra os dados de celulares e pages vendidos, né, nos meses, e abaixo só os celulares. Isso no Dice nós mostramos o volume de produção em milhares, né? E aí estamos vendo que a tabela 1 foi rotacionada na tabela 2, permitindo mostrar os mesmos dados, só que em uma perspectiva diferente. E para finalizar, vamos falar de alguns outros processos que são mais esquecidos, digamos assim, em todas as formas de pesquisa que possamos fazer. O primeiro deles é o Drill Around. Ocorre quando a tabela de fatos que compartilha dimensões em comum não é organizada em uma ordem linear. Assim, é preciso fazer um drilling em volta do valor. Exemplo: existem 10 entidades cuidando de um paciente, compartilhando informações entre si. É possível gerar poderosos relatórios realizando queries distintas para cada tabela fato e fazer um outer join com as configurações dos resultados do paciente. O próximo é o Drill Out. É o detalhamento para informações externas como fotos, som, arquivos, textos, tabelas. Drill Within é o detalhamento através dos atributos de uma dimensão. Sort ou Sorting tem a função de ordenar a informação, podendo ser aplicada a qualquer tipo de informação, não somente a valores numéricos. Por exemplo, ordenar as instituições em ordem alfabética. Ranking permite agrupar resultados por ordem de tamanho, baseados em valores numéricos, refletindo somente na apresentação do resultado e não no resultado em si. Exemplo: ordenar a relação de filiais de acordo com os maiores volumes de vendas. Pivoting: alternar linhas e colunas, sendo que todos os valores totalizados serão recalculados. Exemplo: arrastar a dimensão sexo para dentro da coluna de tempo que compõe as linhas da tabela. Paging: apresentação dos resultados de uma consulta em várias páginas, permitindo a navegação do usuário. Por exemplo, permitir um máximo de 10 resultados por página. Filtering: apresentação de consultas com restrições sobre atributos ou fatos. Continuando, temos o tiling: visualização múltipla em uma única tela. Por exemplo, páginas resultantes de uma consulta, diferentes metáforas visuais referentes a uma consulta ou resultados de diferentes consultas. Alerts, ou alertas em português, utilizados para indicar situações de destaque em elementos dos relatórios, baseados em condições envolvendo objetos e variáveis. Por exemplo, definir que os valores das vendas mensais inferiores a R$50 mil devem aparecer com destaque em vermelho. Break: permite separar o resultado de uma análise em grupos de informações, permitindo também a subtotalização de valores para cada grupo. Por exemplo, o usuário tem a necessidade de visualizar a informação por cidades, então ele solicita um break. O relatório será automaticamente agrupado por cidades, somando os valores mensuráveis por cidades. Bom, então esse foi o nosso trabalho sobre o OLAP para o curso Banco de Dados 2 do professor Fábio Coutinho. Muito obrigado pela atenção
E nos vemos na próxima.